Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, para glorificarmos e exaltarmos o seu santo e bendito nome neste segundo domingo do mês de agosto. E eu convido os irmãos a ficarem em pé para nós orarmos nesse momento. E você pode fazer a sua oração invocatória diante do Senhor, colocando a sua vida, se desvaziando de toda preocupação, deixe lá fora ansiedade, e nesse tempo que nós vamos passar aqui, que seja um tempo de nós celebrarmos o nome do Senhor, entoarmos louvores, a gratidão pela semana que Ele nos deu e nos abençoou, que possamos nos derramar diante dEle. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus, por essa noite maravilhosa, este domingo, Pai amado, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, que comemoramos, Pai amado, a família, instituição do Senhor, para nós glorificarmos o Teu nome. E hoje, Pai, é o dia comemorativo ao Dia dos Pais, e desde já te pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um, daqueles que já estão presentes, daqueles que estão a caminho, e de todo pai, de todo chefe de família, que possa ser abençoado pelo Senhor e agraciado por Ti. No nome de Jesus, te agradecemos pela Tua igreja que se reúne hoje, primeiro dia da semana, para Te exaltar e para glorificar o Teu nome, mas também para render graças ao Senhor e aprender do Senhor as Tuas maravilhas, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Pai, no nome de Jesus Cristo, também nos cobre com o Teu sangue, purifica a nossa mente, o nosso corpo, destampa os nossos ouvidos, purifica os nossos lábios, porque estamos diante da Tua presença, reunidos como igreja santa, imaculada, é propriedade do Senhor, comprada pelo Teu sangue, para que assim o Teu nome seja glorificado e que o culto desta noite chegue diante do Senhor como um cheiro suave. Por isso te peço em nome de Jesus Cristo, que nos cubra com o Teu sangue, para que assim, Pai amado, possamos glorificar e exaltar o Teu nome. É no nome de Cristo que nós te agradecemos, hoje para todo sempre. Amém e amém. Ainda em pé, nós vamos louvar o nome do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma leitura em Mateus capítulo 3, do verso 11 ao verso 17. Amém? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir, tanto ele quanto Jesus, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém, irmãos? Que texto belíssimo. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus? Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 41. Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 41.
Diz assim a palavra de Deus: logo após Pedro terminar a sua pregação ali em Jerusalém, alguém, que a Bíblia não diz quem é, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós, outros, é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar o nome do Senhor e nós vamos fazer o nosso recolhimento de dízimos e ofertas nesse momento. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7, e nós vamos dar continuidade, e hoje vamos adentrar a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E este texto é um texto bastante interessante, um texto que nos traz ensinamentos profundos para o nosso caminhar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vamos estudar ele e examinar, porque ele tem muitas lições para as nossas vidas. Irmãos, esse texto que nós vamos ler é o texto que nós vamos meditar hoje, e daqui começa a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu gostaria de convidar os irmãos que acompanhem a leitura que vou estar fazendo. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, estando o Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crertes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua graça e bondade, e te agradecemos, ó Pai amado, por este culto de celebração ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas através da tua palavra, que é viva e eficaz. Ilumina, Pai amado, a nossa mente para que possamos compreender a mesma, para que assim, Pai amado, possamos te servir. Também te pedimos que o sangue de Cristo Jesus purifique a nossa mente, a nossa vida, e que possamos assim, Pai amado, através da luz do Espírito Santo, compreender a tua palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo aqui presente, e que sejamos abençoados pelo Senhor através da tua palavra. Graças te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, no parágrafo anterior, Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto, não é verdade? Ele passou 1 ano e 6 meses em Corinto, implantando uma igreja
E esse período foi por ordem do Senhor que ele ficou em Corinto implantando esta igreja. Deste 1 ano e meio, Paulo escreveu 2 cartas para Corinto, chamado cartas-respostas, aonde Paulo vai responder a primeira carta, e o que nós lemos em 1 Coríntios é a carta-resposta da primeira. E a segunda carta de Coríntios, na realidade, é a segunda carta da segunda carta que eles começaram a perguntar. Então, são 2 cartas-resposta, aonde Paulo, durante esse período, ele vai ter que ensinar novamente a igreja de Corinto sobre alguns pontos doutrinários. Amém? Então, quem lê a carta aos Coríntios, Paulo está todo o tempo respondendo. Por exemplo, respondendo no capítulo 7 sobre casamento, respondendo no capítulo 8 sobre carnes sacrificadas, né? Se o teu irmão se escandaliza, é melhor que não come. Então, ele vai fazendo uma série de recomendações, de ensinamentos para a igreja que ele implantou e ficou durante 1 ano e meio. Paulo vai passar uma média de 3 anos em Éfeso, implantando a igreja em Éfeso. E nesse período, Paulo, posteriormente, Paulo vai escrever uma carta aos Efésios, que é a carta aos Efésios que nós conhecemos. E a carta aos Efésios, ela tem o capítulo 1, 2 e 3, a doutrina, e o capítulo 4, 5 e 6, a parte prática que Paulo vai ensinar à igreja. E quando nós lemos essas 2 cartas, nós vamos perceber que o tempo que Paulo passou em Corinto, doutrinando, ensinando a igreja, foi muito mais eficaz, muito mais profundo do que 1 ano e meio que ele passou em Corinto, que depois ele teve que escrever e fazer alguns ajustes doutrinários. Amém? Inclusive, sobre os dons no capítulo 10, 11, 12 até o 14, que é o dom de línguas e outros dons. Então, quando nós olhamos nessa perspectiva bíblica, nós vamos perceber que o tempo de ensinamento em uma igreja, ela é fundamental para a igreja não se desviar daquilo que a Bíblia ensina. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 2, e fez 1 ano que eu preguei sobre esse texto aqui, nesta igreja, quando vim visitar, que é Apocalipse capítulo 2, o verso 1 em diante, que vai falar sobre a igreja de Éfeso. E Jesus vai andar pela igreja, vai ver as obras da igreja e vai fazer uma exortação à igreja com relação ao esfriamento do amor. Ou seja, a igreja de Éfeso estava com a mente cheia de conhecimento, mas o coração da igreja de Éfeso estava fria com relação ao amor ao próximo. Então, nós vamos ver, diante desse contexto, que é muito importante ter um equilíbrio na vida cristã. Estar com o ensinamento, mas o coração precisa arder pelas almas perdidas. Então, Éfeso foi uma igreja muito bem doutrinada. Paulo não teve tantos assuntos doutrinários para tratar na carta escrita a eles. Porém, a igreja de Corinto deu muito mais trabalho para Paulo com relação a questões doutrinárias. Mas, pastor, o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Então, nós, como batistas, nós temos 19 doutrinas. E essas doutrinas é a nossa identidade como batista. Amém? Ou seja, você é batista por quê? Por conveniência? Ou você está na igreja batista por causa da doutrina, do ensinamento? Amém? Então, o batista, ele precisa ter uma identidade, e essa identidade repousa sobre a sua doutrina, o seu ensinamento. Assim como igrejas presbiteriana, igreja cristã evangélica, que são igrejas mais históricas. Então, dentro do meio batista, hoje, nós temos uma variedade. Nós temos a Igreja Batista Regular, né? Nós temos a Igreja Batista Convenção CBB, que é a nossa, né, do Brasil. Nós temos a Igreja Batista Missionária, que ela já é pentecostal.
E temos Igreja Batista do Sétimo Dia, né? Temos Igreja Batista da Fé, não é da denominação, mas é da fé, né? E nós temos uma gama aí de igrejas batistas. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é por que surgem essas igrejas? Por causa da questão doutrinária, ou seja, da interpretação bíblica. E o ensinamento, ele vai perpassar, né, pela vida da igreja, e se ela não for muito bem ensinada e bem interpretada, ela vai causar uma divisão, um partidarismo, como aconteceu em Corinto. Olha, eu sou de Paulo. Não, olha, eu sou de Apolo. Não, olha, eu sou de Cefas, né? De Pedro. Então, nós vamos perceber que tudo isso repousa sobre a doutrina. Então, doutrina é muito importante para a vida da igreja. Por que eu estou falando isso como introdução para o texto? Porque nós vamos falar exatamente desse divisor de águas sobre o ensinamento. E eu quero começar aqui com os irmãos no verso 1, quando Lucas nos informa, e esse texto, Lucas não nos dá muitas informações, mas como a igreja, como a Bíblia se explica, né? A Bíblia ela mesma se explica, e nós temos hoje o privilégio de ter os livros da Bíblia e poder caminhar por ele pesquisando sobre determinados assuntos. Então, Lucas ele diz que aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Ele nos dá aqui 3 informações importantes. Primeiro, ele está dizendo que Paulo está se aproximando da cidade de Éfeso, porque a cidade de Éfeso ela era à beira-mar. Então, ele está nas regiões mais altas. Lucas não nos informa que Apolo teve um encontro com Paulo, né? Ele só faz a ligação de quando Apolo estava em Corinto e veio para Éfeso. Mas ele não diz que se encontraram, mas ele dá a ligação entre os 2 parágrafos. A outra coisa que ele nos dá é que Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Você lembra no parágrafo anterior que nós lemos, quando Paulo estava com o propósito de ir a Jerusalém, depois do final da segunda viagem missionária, e ele esteve em Éfeso, porque ele vinha descendo para beira-mar para pegar o navio, então ele passou na sinagoga, pregou, e os irmãos ficaram maravilhados com o que ele estava ensinando, e fizeram um convite, disseram, olha, fica conosco mais um pouco. Ele disse, olha, não posso, porque tenho que ir em Jerusalém, mas se Deus quiser, eu estarei convosco, né? Falamos sobre esse Deus, se Deus quiser, né? E agora está se concretizando, depois aproximadamente de 1 ano, Paulo está retornando novamente a essa região de Éfeso para ensinar o Evangelho. Mas Lucas nos dá uma informação bastante interessante, que ele diz que o primeiro encontro de Paulo, diferente dos outros momentos que ele chega nas cidades, ele vai primeiro à sinagoga, não é verdade? Como bom batista, onde a gente vai, né, em qualquer cidade que a gente vai, a gente procura logo uma igreja batista, né? E vai ali congregar naquela igreja. Então, Paulo, ele não chega, talvez ele nem chegue a uma sinagoga, mas Lucas diz que ele tem um encontro com alguns discípulos. E o que é discípulo? É um aluno, né? Discípulo é alguém que se coloca à disposição de alguém para aprender. Então, ele nos dá aí essa informação, achando ali alguns discípulos. Provavelmente esses discípulos, ou eles estavam bem isolados, né? Ou eles estavam em uma região muito difícil e não tinham acesso nem à igreja, né? Mas estavam ali em uma determinada localização. Porque Lucas diz que não foi eles que acharam Paulo, mas foi Paulo que achou eles. Não é verdade? Então, Paulo, ele tem esse encontro, e aí nós vamos para o verso 2 e 3, e aí começa uma conversa sobre esses discípulos, né? Quando 2 crentes se encontram, a gente vai conversar sobre o quê? As coisas de Deus, né? E nós vamos, através da conversa, começar a identificar a fé no que crê, né?
qual é a maturidade desse cristão e etc. Então, Paulo, nesse momento, ele começa a identificar algumas coisas nesses discípulos. E ele faz duas perguntas, que são duas perguntas cirúrgicas, dentro do contexto. Ele vai perguntar assim, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Muito bem, eu vou ler a segunda pergunta para nós entendermos melhor. Verso 3, então Paulo perguntou novamente, faz uma segunda pergunta, em que, pois, fostes batizados? E eles responderam, no batismo de João. Ok, então ele identificou. Vamos voltar para o verso 2, por gentileza? Então veja que Paulo identifica esses discípulos como cristãos, pessoas adeptas ao cristianismo. Então ele faz a pergunta, por que ele faz essa pergunta? Né? E talvez também essa pergunta nós deveríamos fazer, né, quando nos encontrarmos, ou até mesmo nas nossas rodas, né, de conversa cristã. E aí, meu irmão, tu tem o Espírito Santo? Rapaz, como foi o teu encontro com o Espírito Santo? Né? Então é isso que Paulo está perguntando. Por quê? Porque era a doutrina que estava sendo pregada dentro do livro de Atos. Era promessa. Amém? Então, como eles eram discípulos, Paulo faz essa pergunta, que era uma pergunta normal para Paulo. Então, recebeste porventura o Espírito Santo quando crertes? E aqui nós temos um problema que até hoje percorre no meio da igreja, né? Que é a questão da segunda bênção. Né? Alguém já recebeu aqui a segunda bênção? Ou já foi atrás da segunda bênção? Ou já ouviu sobre a segunda bênção? Não é verdade? Então, o que é a segunda bênção dentro de um contexto hoje doutrinário? É que a pessoa, ela se converte em Cristo Jesus, é batizada, mas depois ela vai buscar o Espírito Santo. É a segunda bênção. Nós não vamos encontrar isso na Bíblia. Nós vamos encontrar sempre que se creu, né, é batizado e recebe o dom do Espírito Santo. E eu li o texto com os irmãos, né, e eu quero novamente ler esse texto porque ele é muito explicativo para nós, que é o verso 37 do capítulo 2 de Atos. Ouvindo, né, e a salvação vem pelo ouvir. Eles ouviram Pedro, estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E aí Pedro responde no verso 3, arrependei-vos, que é o primeiro critério de uma conversão, amém? João Batista, ele pregava sobre o arrependimento, mas João Batista não tinha autoridade para perdoar pecados. Só quem tem autoridade para perdoar pecados é Jesus. Amém? Então, aqui Pedro vai dizer, primeiro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Agora, a pergunta que nós temos que fazer para esses irmãos é se arrepender de quê? Se eles estão em uma festa Pentecoste, né? Uma das festas, das 4 festas judaicas, e Pedro vai dizer, arrependei-vos. Mas se arrepender de quê? Se arrepender exatamente de não crer no Cristo messiânico. Eles criam que Jesus era filho de Maria e José, um carpinteiro, mas que não era Jesus messiânico. Então, eles precisavam se arrepender, crer em Jesus e ser batizados e ter os pecados perdoados. Então, qual é a dinâmica aqui doutrinária de ensino? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebeis o dom do Espírito Santo. Na hora. Amém? Então, o dom do Espírito Santo é a vida eterna, dada gratuitamente.
que Paulo vai falar aos romanos, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando Paulo ele faz esta pergunta para esses discípulos, em que fostes batizados, talvez Paulo se surpreende com a resposta. Ele se surpreende com essa resposta. Então veja, porventura, recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Então quando aí é tempo, é agora, é já. Eles foram batizados no mesmo dia, 3.000 pessoas e foram cheios do Espírito Santo. Eunuco, quando Filipe prega para Eunuco, ele diz aqui, tem algo que impede que eu batize, você crê? Creio. Então, parou a carruagem, batizou, aquele homem foi cheio do Espírito Santo e foi o primeiro missionário na Etiópia. A mulher samaritana, encontro com Jesus, capítulo 4 de João, ela recebeu Jesus, ela creu e ela foi aos samaritanos como missionária levar a palavra de Deus. Capítulo 10 de Atos, quando Pedro prega para Cornélio, e ali naquele momento Cornélio recebe o Espírito Santo de Deus, se converte, né, naquele exato momento ali. Então, quando Paulo prega na primeira viagem missionária, na segunda viagem missionária para Lídia crê e ela é batizada no mesmo dia. Amém? O carcereiro de Filipos, né, da mesma igreja de Lídia, ele crê e é batizado de madrugada. Pastor, pode batizar de madrugada? Paulo batizou. Amém? Então vamos fazer uma vigília e 3 horas da manhã vai ter o batismo, né? Não, pastor, isso é heresia, não pode, tem que ser de dia, né? Mas Paulo batizou. Então, nós vamos ver que o batismo ele é imediato, o arrependimento, o batismo é um simbolismo, é a morte para o mundo e ressuscita para Cristo Jesus. É um simbolismo, é um testemunho, né, da fé em Cristo Jesus. Então, ainda no verso 2, ao que lhe respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E essa resposta, irmão, ela é muito difícil. Dentro de uma conjuntura de ensino, de doutrina. Nós temos algumas suposições. Primeiro, ou esses discípulos estão muito isolados, e segundo, o discipulador deles, que provavelmente é um discípulo de João Batista, né, não ensinou de maneira correta. Aí eu vou para um texto aqui atrás de mim, que não é difícil de entender, né? Quando Paulo escreve carta a Timóteo, né, ele faz uma recomendação para Timóteo muito importante, pedagógica. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, ou seja, aquilo que eu ensinei, você ouviu, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. A conclusão que a gente chega é que a pessoa não ensinou nem mesmo o Antigo Testamento para esses discípulos. Porque a resposta dele é muito vaga, né? Não tem um alicerce. Eles podem também ter sido levados por qualquer vento de doutrina, né? Lucas também não informa se eles são judeus ou se eles são gentios. Mas ele diz que são discípulos e discípulos de João Batista. Porque os discípulos de João Batista, eles conheciam a profecia e conheciam também Jesus, porque o próprio João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista também ensinou sobre Jesus. Amém? Então, essa resposta aqui deles, ao que lhe respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, esses discípulos também não souberam do que aconteceu em Jerusalém. Não souberam dos ensinamentos de Jesus e nem da promessa. Sendo que, no Antigo Testamento, já se pregava sobre o Espírito Santo. Amém? E também eles não conheceram nem mesmo as doutrinas do próprio João Batista, que era o quê? Era o arrependimento,
arrependei-vos, né? Porque o machado está à raiz, né? O caminho está sendo preparado. Eu não sou o Messias, eu batizo com água, mas ele vem, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo ali é um símbolo do Espírito Santo, é um símbolo do Espírito Santo. Assim como Jesus é o pão da vida, é a água da vida, então o fogo é um símbolo do Espírito Santo ali naquele contexto. Muito bem, Paulo não se dá por satisfeito, né? Então ele faz uma segunda pergunta, verso 3. Ainda no verso, nessa resposta deles aí, ainda na resposta deles, é muito, quando você trabalha com aconselhamento, né? E a gente, eu como pastor, a gente aconselha muitas pessoas, assim também como você já aconselhou muitas pessoas, em uma conversa você sabe e você identifica se essa pessoa realmente teve uma conversão genuína e se ela tem o Espírito Santo de Deus. Porque tem algumas coisas que o cristão ele não faz mesmo por causa da sua conversão. Uma outra coisa, o cristão que tem o Espírito Santo na sua vida, ele preserva a sua conduta de vida. Como pensar, como agir, como falar. Por isso que hoje a gente vai dizer assim, mas fulano é crente mesmo? Você tem certeza? Você está entendendo? Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo um levantamento nesses irmãos sobre o seu cristianismo, a sua fé. E aí o verso 3, ele faz uma segunda pergunta. Em que fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Né? E talvez, nesse momento, Paulo coloque a mão na cabeça e diga, mas vocês têm certeza que vocês foram batizados no batismo de João? Por quê? Porque eles não conhecem os ensinamentos do próprio João Batista. Porque o João Batista ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Marcos vai falar isso. Então ele começa a preparar o caminho. Lembrem que o Antigo Testamento para o Novo Testamento tem 400 anos. Então é esse caminho que ele está preparando João Batista. Né? Então, ou seja, eles não conhecem, então Paulo se surpreende com isso. E aí Paulo, ele vai dizer o seguinte no verso 4. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento. Ou seja, Paulo ele vai trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então parece que esses discípulos estavam sem esperança, né? Então ele começa a pregar, ensinar. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo, cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Amém? Então, aqui nós temos que observar o contraste que ele faz com a palavra Jesus, que é o Jesus histórico, né, no Antigo Testamento, sobre a sua doutrina, amém? E João, porque se encerra a partir do momento que João é morto, se encerra o ministério de João e começa o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que ele vai fazer essa afirmação aí nesse ensinamento. João realizou o batismo de arrependimento, mas João Batista não perdoava pecados. Porque esse arrependimento é para endireitar o caminho, é para arar a terra, né? Que é o papel que nós fazemos, né? De João Batista. A gente prepara a terra, o coração do homem, para que Jesus venha. Então o ministério de João, de certa forma, ele continua através da vida da igreja, preparando as pessoas para o arrependimento. Então, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha. Então, naquele que vinha era o Cristo messiânico, profético do Antigo Testamento, aquele que vinha. E aí, depois dele, a saber, Jesus, o Cristo. Né? Então, veja que em um versículo, Paulo consegue
né, fazer uma síntese do ministério de João, a transição para Jesus e quem são as duas pessoas e o seu ministério. E aí vem o verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E aqui nós temos também duas questões muito importantes. Pastor, eu me batizei quando criança, mas eu nunca me converti. Eu ia para a igreja com a minha mãe, com meu pai, mas quando eu tinha 18 anos, realmente eu tive encontro com Jesus. Eu quero ser batizado. E aí, batiza? Não é verdade? Então, pelo menos aqui no nosso auditório hoje, você já foi batizado 2 vezes. Não é verdade? Quem já foi batizado 2 vezes aqui? Né? Quando éramos criança e quando nos convertemos. Não é verdade? Amém? E esses discípulos aqui, eles creram e eles foram batizados. Amém? Então, por isso que muitos nos chamam de anabatistas, por batizar mais de uma vez. Amém? Então, o batismo ele está atrelado à conversão, ao arrependimento, à transição do velho homem para o novo homem, né? Aquele que morre e ressuscita com Cristo Jesus. Então, a primeira questão aí no verso 5, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E provavelmente eles já tinham sido batizados pelo arrependimento no batismo de João. E agora eles vão ser batizados também pelo arrependimento, só que agora com remissão dos seus pecados. Aí nós temos aqui a grande dificuldade, nós precisamos interpretar diante do contexto bíblico, porque o batismo, ele é em nome de quem? Não, do pastor Leno, não é do pastor Leno? Não é do apóstolo A, B, C, D, não, é de Jesus. Então, o batismo, ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que Lucas nos deixa nesse calça curta aqui, batizando esses discípulos apenas em o nome do Senhor Jesus? É porque ele quer mostrar para nós o propósito do livro. E é uma das coisas interessantes, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, nós não podemos perder a síntese do livro, o foco do livro. E qual é o foco de Lucas? 1:8, Atos 1:8, o que é que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Então esse aqui é o 4º derramamento do Espírito Santo na vida desses homens aí. Paulo vai falar isso no verso 6. Vamos ler o verso 6? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Louvado seja a Deus por isso. Então veja aqui o que Paulo está fazendo. Então nesse momento Paulo batiza, impondo-lhes as mãos. O que é impor as mãos biblicamente? Lembra quando Moisés morreu, ele impôs as mãos sobre Josué? Lembra quando os apóstolos, quando Matias foi eleito como apóstolo, eles impuseram as mãos? Lembram quando em Atos, capítulo 13, quando Paulo e Barnabé foram como missionários, os presbíteros colocaram as mãos sobre eles? Então isso, os diáconos também, os apóstolos colocaram a mão sobre os diáconos. Isso é passar a eles a autoridade do ministério, ou seja, você está passando a autoridade, Então, podemos traduzir como o cajado, o cajado. Lembra que Moisés passou o cajado para Josué? Nós vamos ver Jesus passando o cajado no capítulo 10 para os discípulos quando foram na casa de paz pregar o evangelho. Nós vamos ver a igreja de Antioquia colocando as mãos sobre Paulo e Barnabé
e dando a eles autonomia, a igreja está autorizando eles a pregar o evangelho, amém? Então, a imposição de mãos é a legitimidade para essas pessoas, amém? Então, isso é bíblico, isso é plausível. Uma outra coisa que acontece, veio sobre eles o Espírito Santo. Dos 4 Pentecostes que teve no livro de Atos, esse é o 4º e último. Não aconteceu mais como aconteceu. 2 deles aconteceu da mesma maneira, que foi sobre a igreja de Atos, ali no capítulo 2. Então desce sobre ele o Espírito Santo e todos eles falam em línguas e vão testemunhar. Acontece o mesmo fato aqui também, amém? Já na questão de Cornélio não acontece, em Samaria também não acontece. Diz lá Pedro, quando ele vai testemunhar em Jerusalém, que ele disse, olha, eu vi descer sobre eles o Espírito Santo. Então, contra fatos não há argumento, a igreja não vai se levantar contra isso, não é verdade? Então, Pedro vai dar esse testemunho aqui. E falavam em línguas, como profetizavam. Que línguas são essas? São glosas, diferente de Corinto, que lá eram línguas estranhas mesmo, né? Por que ali eram línguas estranhas em Atos? Para que quando as pessoas entrassem na igreja, vissem aquele fenômeno do Espírito Santo, que é o dom, e aquelas pessoas se convertessem. E Paulo vai exortar dizendo o quê? Que quando for falar, que seja uma, no máximo 2, mas que haja o quê na igreja? Intérprete, que também é um dom que o Espírito Santo dá, porque naquele momento não se tem a Bíblia, né, como nós temos hoje. E você não vai mais ver isso acontecendo nas outras igrejas, a não ser na igreja de Corinto. Então, essas glosas aqui em línguas, elas são entendidas, amém? E como profetizava. O que é profetizar? É ensinar. É ensinar. Então, quando você está ensinando alguém, você está profetizando sobre a vida dela aquilo que a Bíblia diz. Amém? Então, por que tudo isso acontece aqui e não aconteceu nos outros 2 fatores, né? Da descida do Espírito Santo? Dentro do contexto bíblico, nós vamos ver que neste momento, Paulo, ele está indo para o cumprimento do propósito de Lucas, os confins da terra. E aonde é os confins da terra? É Roma. E aonde é que ele está? Ele está no centro aqui da capital de Efésios. Aonde, depois nós vamos ter mais tempo para falar sobre Efésios, aonde ali tem muita gente de várias regiões, é uma região comercial, né? Então, eles foram falar do evangelho para essas pessoas. Então, ou seja, em outras línguas, glosas aqui. Então, esse é um fato que acontece, por quê? Porque agora está sendo inaugurado a missão para os gentios, na cidade de Éfeso. Amém? E por que isso acontece? Porque é impossível a mensagem do evangelho ser pregada se não for pela autoridade do Espírito Santo. Amém? Então veja que o Espírito Santo, ele capacita esses homens para essa função do Espírito Santo. Primeiro, Paulo corrige a questão doutrinária, Paulo prega, eles se arrependem, são batizados, recebem o dom da vida e recebem também o dom aqui do Espírito Santo, que é falar, no caso aqui, uma outra língua, uma glosa aqui, para a pregação do Evangelho e o seu ensino. Ou seja, aquilo que acontece em Jerusalém, para Jerusalém, os confins da terra, agora acontece aqui em Éfeso, para os confins da terra, que é Roma. Amém, irmãos? Entenderam? Então, biblicamente, não existe, uma segunda bênção, né? E em Belém houve uma febre da segunda bênção, onde
muitas igrejas marcavam o culto e a hora da descida do Espírito Santo. E isso não acontecia, né? Ou seja, isso não acontece. E como não acontece, tem que justificar, né? Tem que justificar, então se começa a procurar artifícios, né? Para justificar aquilo ali, e aí começa uma bagunça, começa um ensinamento distorcido da palavra de Deus, e isso causa um transtorno muito grande. Então, esse texto aqui é um dos muitos textos interpretados como segunda bênção, e também para divisão de igrejas. Não, olha, eu não concordo com isso, eu creio, amém, então eu vou sair, aí sai uma turma junto, né, com essa pessoa, e aí vão buscar a segunda bênção, ao invés de buscar o conhecimento bíblico, né, aonde está muito claro para nós. E aí Paulo conclui dizendo o seguinte: eram ao todo uns 12 homens. Muitos intérpretes da Bíblia não focam nesse texto e nem faz um paralelo com os 12, né? Então, muitos até recomendam que não se deve fazer. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, como estudioso da Bíblia, não é para um intérprete, mas para Lucas. Porque é Lucas que está sendo inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Amém? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que nós não podemos deixar de levar em consideração o contexto bíblico, o contexto do livro. Você não lê, tem muita gente que diz, se lê o livro pela capa, né? A gente começa a ler o livro pela capa. Então, essa é uma verdade, a Bíblia também não é diferente. Comece a ler a Bíblia pela introdução. E para poder entender qual é o propósito. E o propósito é pregar o Evangelho e implantar o reino de Deus a toda criatura. E quando nós vamos ver esse propósito, nós vamos perceber que esses 12 também representam a missão do Evangelho até os confins da terra. Eles não são apóstolos, talvez não são missionários, mas são representantes da igreja, convertidos, batizados, receberam o dom do Espírito Santo, receberam dons, ou seja, instrumentos, ferramentas para a obra missionária. E assim eles, Lucas conclui dizendo, eram todos 12 homens. Se esse 12 homens está aqui, ele não escreveu para encher linguiça, mas ele escreveu para nos mostrar que a missão de Deus continua. Amém? E hoje Deus continua levantando homens e mulheres. Hoje, na realidade, nós precisamos orar da seguinte maneira, porque nós temos a doutrina. Se não temos a doutrina, nós precisamos começar a entender algumas coisas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso é muito importante. Quero contar um testemunho de uma igreja batista que nós perdemos com esse tipo de movimento. Em 91, a igreja batista em Iquaraci, uma igreja antiga, uma igreja grande, uma igreja numerosa, na época pastoreada pelo pastor, se eu não me falha a memória, pastor Gerson Matos, que hoje está aqui em Marabá, convidou naquela ocasião Valnice Milhomes. Quem conhece Valnice Milhomes? Ok. Valnice Milhomes é uma mulher neopentecostal, né, que trouxe vários ensinos, como por exemplo, essa questão do carisma, dos dons, uma série de coisas, né? Batalha espiritual, né? E aí a igreja começou a abraçar isso, começou a abraçar. A última vez que eu fui escondido. Fui escondido. Nas duas vezes, né? A primeira, a gente foi numa vigília, e a segunda nós fomos no encontro de um pastor que tinha vindo de São Paulo, onde tinha aquele movimento do anjo, né? Não sei se vocês já participaram. Então ele dizia assim, olha, o anjo está ali, e o povo começava, né? E era um movimento, e dizia assim, olha, agora o anjo passou para cá, e era aquele movimento.
Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei ali olhando, aprendendo, né, com aquela situação, e eu fiquei muito, mas muito, né, talvez hoje eu perguntaria em público, me bater não ia me bater, talvez o máximo ia me tirar da igreja, né? Mas eu ia perguntar assim, como é o anjo? Ele ia me descrever biblicamente, né? Aí eu ia perguntar assim, me mostre biblicamente o movimento de anjo em uma igreja. Não tem. Me mostre biblicamente. Não tem movimento de anjo em igreja. Você já leu biblicamente? Não tem. Então esses movimentos, irmãos, eles arrastaram muitos cristãos, muitos irmãos, que depois começaram a fazer uma polda em sua doutrina e começaram a voltar, mas muitos não voltaram. Muitos se perderam no caminho. Então, o que eu quero que você saia hoje daqui, eu quero também frisar e deixar muito claro que toda pessoa, estando na igreja, como aqui, você vê que Paulo, ele não critica, ele não faz crítica aqui a esses irmãos. Você percebe alguma crítica? Não. O que é que Paulo faz? Ele senta e diz assim, olha, é assim, 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 assim. Você crê? Cremos. Batizou, foram cheios do Espírito Santo e a fila anda. Né? Não é verdade? Assim também temos que fazer. Assim também temos que fazer. E nós temos que partir do princípio bíblico. Então, o nosso campo de ensino é a Bíblia, não é a experiência A, B, C ou D, porque a experiência, ela faz parte da vida cristã, mas ela não é o carro-chefe. É a fé. É a fé. A fé a fé é o carro-chefe. Uma outra coisa, irmãos, os movimentos. Os movimentos. Tem muita gente que está em uma igreja por causa do movimento, né? A emoção, o calafrio na espinha, né? As promessas, não é verdade? E uma série de coisas. Mas qual é o erro desses irmãos? Que eles ficam somente nas promessas do púlpito e não examinam, como os bereanos, a palavra de Deus. Eu gosto, e por onde eu passei, eu sempre deixei essa liberdade para a minha igreja, né? Eu digo sempre para a igreja, e vou dizer agora para os irmãos. O dia que eu falar alguma heresia aqui, me procure como fez Priscila e Áquila, no parágrafo anterior, do 24 ao 28, quando chamaram Apolo. Lembram? Então, não tem nenhum problema. Por quê? Porque nós estamos aqui, também somos dados ao erro, né? Também somos dados ao erro. Se a gente não estudar, a gente vai errar. E eu quero concluir aqui, para os irmãos, fazendo um paralelo aqui com Apolo. Com Apolo. Veja aí na sua Bíblia, aliás, aí mesmo, Mateus, só suspender um pouquinho aí, no verso 25. E eu quero mostrar um paralelo para os irmãos com relação a essa questão, tanto do batismo, quanto do conhecimento bíblico, e também com a autoridade para se ensinar o Evangelho. Era ele instruído no caminho do Senhor. Quem era ele? Apolo. E sendo fervoroso, olha Apolo, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de quem? De João. Mas ao contrário dos 12 discípulos, ele era um homem conhecedor do Antigo Testamento. E ele pregava com veemência. Você quer ver uma coisa interessante? Quando, não tem nenhum problema você ouvir, né, vários pregadores e etc. Mas veja se essa pessoa tem firmeza, segurança naquilo que está ensinando. Os discípulos não tinham segurança naquilo que João Batista ensinou. Paulo precisou reensinar novamente, doutrinar eles. Mas Apolo diferente. Apolo tinha firmeza, convicção daquilo que ele ensinava. Tanto é, no verso 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que vieram com Paulo, né, para Éfeso,
tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Sabe o que aconteceu? Nós vamos ver ética aí, uma ética, né? Pastor, o senhor está errado. Tem crente que faz isso, do banco da igreja. Pastor, o senhor está errado, é heresia. Isso é antiético. Se o pastor errou, tranquilo, né? Depois a gente conversa. Eu já precisei em alguns sermões, né, dizer para o irmão assim, ó irmão, depois a gente conversa. Não me faça esquecer. Já aconteceu comigo. Olha o que Priscila e Áquila faz. Terminou a mensagem de Apolo, eles perceberam que tinha alguma coisa, né, que não encaixava, eles chamam ele em particular e começam a ensinar para ele sobre o Cristo, Jesus, o Cristo, que é quem? O Cristo profético. Olha, o Jesus que você está falando, que esteve em Jerusalém, pregou por 3 anos e meio, tal. Esse é o Cristo profético. E nos deu o Espírito Santo da promessa. E ele já veio. E aí, olha o que acontece no verso 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado auxílio muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, olha só, ele ficou tão animado que ele disse, eu vou para Caia, eu vou para pregar o evangelho. E os irmãos fizeram uma carta de recomendação. A pergunta que a gente faz para Lucas, por que Apolo não se batizou? Não é verdade? E por que também ele também foi cheio do Espírito Santo de Deus? Mas porque ele já tinha o conhecimento. Eu já me deparei com alguns irmãos que dizem, pastor, eu ainda não me converti, mas eu não quero me batizar. Né? Ou seja, não tem convicção da sua salvação. E aí você faz um trabalho com a pessoa e chega um momento que essa pessoa tem um encontro com Jesus, mas a pessoa diz, não, pastor, eu fico com o meu primeiro batismo porque foi dentro de um contexto assim, e eu creio. Né? Mas tem muitos que dizem, pastor, eu quero me batizar. E batiza, não tem nenhum problema. Amém? Então, vimos esse paralelo e fica essas lições para nós, como cristãos, de examinarmos as Escrituras, não sermos levados por qualquer vento de doutrina, né? Nós temos que examinar, estudar. Eu quero dizer também para os irmãos que o pastor está completamente, né, a servir os irmãos em qualquer dúvida. Se eu não souber, eu consulto um colega mais experiente, a gente faz uma pesquisa e vai buscar realmente aquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do Senhor?